Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Repetindo, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos que estão nos seus lares nesse exato momento, nos acompanhando, quer seja por um computador, por um aparelho celular, ó Deus, quem sabe até pela TV. Senhor, continua trabalhando em nossas vidas, nas vidas desses irmãos, dessas irmãs, que quer estejam no Brasil ou fora dele, nos acompanham nesse momento de culto, de louvor e adoração a Ti, Pai. É uma alegria poder celebrar o Senhor, cantar cânticos ao Senhor, mas também, ó Deus, temos a alegria de compartilhar da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Continua, Deus, nos ensinando, mas de maneira especial também falando àqueles que ainda não Te servem, para que todos, neste momento, tenhamos uma experiência com o Senhor, com base nas Escrituras. Assim oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Falando de quarentena, algumas coisas ficam em desordem em nossas vidas nesses dias. A percepção do tempo é uma delas. A rotina é alterada, você não leva mais as crianças para a escola, a gente já não tem mais todos os cultos aqui, culto domingo, culto quarta-feira, ensaios do Ministério do Louvor, não temos as células, então isso traz uma certa desordem na nossa rotina. E ficamos nos perguntando, será que dia é hoje? Ficamos meio que atordoados com essa situação toda, porque foi alterada a dinâmica do trabalho, foi alterada a dinâmica de escola, foi alterada a dinâmica dos cultos, e até os ciclos do nosso corpo, eles ficam alterados também. De repente o intestino fica um pouco mais lento, alguém sente um pouco mais de fome, ou menos fome, alguém de repente tem muito mais sono, ou tem menos sono. Há pessoas que inclusive chegam até mudar o dia pela noite. Dormem de dia, ficam acordados de noite, isso acontece. E além de outras percepções da realidade que são alteradas também. A gente já começa a ler alguns textos e de repente isso aconteceu comigo. Tinha um nome lá, 40, eu li quarentena. Depois eu estou lendo um texto, tinha lá saúde, eu li saudade. Eu pensei, realmente, a gente começa a ficar carente também, né? Isolamento. E aí as coisas vão ficando bagunçadas em nossa cabeça. O Conselho Nacional de Justiça divulgou ontem que organizou um grupo de trabalho para atender as famílias, porque a violência doméstica ela aumentou muito. Os registros de violência contra a mulher no estado de São Paulo, eles aumentaram em 50%. É claro que normalmente se registra, se dá destaque maior à violência contra a mulher, mas sempre há a violência que o homem também sofre no lar. As crianças sofrem violência, as pessoas incapazes também sofrem violência, as pessoas especiais em alguns lares também sofrem mais violência nesse período. Eu gostaria que, de repente, se estendesse esse cuidado, além do cuidado que se tem com as mulheres, esse cuidado fosse estendido também às pessoas especiais, às pessoas que têm alguma limitação, para que todos recebessem uma assistência adequada nesses dias que não são fáceis, mas que sem dúvida alguma, isso vai passar. Nós é que ficamos com a ansiedade, meu Deus, quando é que isso vai passar? Pelo menos eu fico. Os governos começaram a anunciar, não, vai ser 15 dias, depois mais uma semana, depois mais 15, e quando eu vi que o Congresso estava
aprovando um benefício para atender em 3 parcelas, eu logo entendi, 90 dias. Eles não iam dizer de cara 30, 60, 90 dias, porque isso ia causar uma movimentação desconfortante na nação. O certo é que, mediante tudo que nós estamos vivendo, além de nossas expectativas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas responsabilidades, que ficaram todas paradas, porque tudo teve que parar, os nossos sonhos, projetos. Muita gente aqui estava organizando N coisas, alguns organizando viagens. Tinha irmãos aqui na nossa igreja que já estava com as malas prontas para ir passear nos Estados Unidos. Então, uma série de coisas nós estávamos organizando e de repente, vamos parar tudo. Semana eu estava atendendo uma irmã e ela me disse assim, já estava tudo pronto para fazer a minha festa de aniversário, já tinha contratado um cantor, já estava organizando as participações, os músicos, e agora a gente teve que parar tudo. Isso me partiu o coração, porque ela vem compartilhando desse aniversário dela, tem mais de 1 ano. Organizando, preparando, porque para ela é importante. Mas e agora? O que nós temos que fazer? Esperar. Agora esperar é fácil? Alguém aqui gosta de esperar? Você está com fome e alguém diz assim, você tem que esperar preparar a comida. É fácil esperar? Você está viajando, precisa usar o banheiro, mas sabe que o avião ou o ônibus vai chegar só depois de 1 hora, 1h30. É fácil esperar? Uma aflição, né? E ainda as coisas ficam mais complicadas quando as nossas necessidades são emergenciais. Aí as coisas se complicam. Todos nós temos necessidades. Todos nós aqui temos projetos. Temos responsabilidades. Provérbios 13, 12 até diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. E eu estava lendo esse versículo hoje e entendi ainda mais o versículo hoje do que antes. Quem entender esse versículo, leia ele na pandemia. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu falei assim, Senhor, a palavra e palavra. E há momentos em que a palavra vem de uma maneira específica, especial, para nos falar, para nos ministrar os corações. E nós vivemos num tempo onde a cultura global, ela exige velocidade, rapidez. Nós queremos fazer tudo de maneira muito mais rápida. Nós queremos chegar nos lugares de maneira mais rápida. As graduações hoje são mais rápidas. Você consegue fazer uma graduação em 2 anos e meio. Hoje você faz viagens de avião em tempos que antigamente os nossos pais, os nossos avós faziam em 1 semana, a gente faz em 2, 4 horas. Antigamente, se você quisesse comer uma pamonha, eu estou com vontade de comer uma pamonha, preparava a terra, plantava o milho, 90 dias depois reunia a família, e aí extrair o grão das espigas, processar o grão e preparar aquilo por um dia inteiro para que no final do dia tivesse pamonha. Hoje não. Hoje você quer pamonha, você vai na prateleira. As pessoas hoje em dia têm internet de 10 megabytes de velocidade, 50 megabytes, assim, a minha internet é lenta. Eu queria ter de 100, queria ter de 200 megabytes. Mas quem aqui acessou a internet em 98, no tempo da internet de escada? Que fazia aquele barulhinho.
E você ficava observando se ia conectar e aguardava. Para carregar uma página era um tempão. Assistir vídeo, nem pensar. Fora de cogitação. Mas hoje em dia, nós conseguimos as coisas de maneira muito mais rápida, muito mais veloz. E de repente, somos obrigados a essa circunstância a parar. O mundo parou. Diversos são os artigos que mostram que os animais selvagens estão invadindo algumas cidades por conta da redução da movimentação. Imagens de satélite mostram que a poluição reduziu drasticamente nos grandes centros. O mundo parou. E mediante a esta parada brusca, nós precisamos aprender a esperar. Mas esperar vai além de uma atitude, de um sentimento. Esperar requer domínio próprio. Porque esperar é exercer o autocontrole. Imagine você esperar sem ter que ficar batendo o pezinho. Você está sentado aguardando a sua vez na recepção, ou para o atendimento médico, ou num banco, e o tempo não passa, você começa a bater o pezinho, balançar a perna. Na verdade, você está correndo parado. Sentou com alguém e percebeu que alguém está batendo o pezinho, balançando as pernas, imagine a ele, já não está aguentando mais. Vou até dar uma dica, né? Você foi fazer visita para alguém e a pessoa está lá batendo o pezinho, balançando a perna, já está na hora de você cair fora. Estou ajudando você, hein? Estou te ajudando. É bom entender um pouquinho da linguagem corporal para você sair bem nas questões. Agora vai ficar todo mundo neurótico. Deixa eu olhar aqui na perninha para ver se não está na hora de eu ir embora. Mas é assim que acontece. Nós não suportamos esperar, e esperar deve ser exercido por nós. E em Gálatas 5:23 diz: a paciência é um fruto do Espírito. Numa outra pesquisa, afirma-se que somente 20% da população brasileira não foi afetada economicamente. Mas 80% tem compromisso, tem dívidas. 80% está inseguro quanto ao seu emprego. Essa incerteza tomou conta dos corações. Mas quando eu leio a palavra, eu entendo isso e compartilho com os meus irmãos aqui presentes e com os que nos acompanham em casa. Com a graça de Deus, não vai faltar nada aos filhos de Deus. Não vai faltar nada. Jesus estava ministrando no Sermão do Monte e ele estava confortando a multidão. Nós vamos lendo e chegando no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que não é autoajuda, não é porque Jesus era extremamente realista. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele diz no versículo 25: portanto eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Pare de se preocupar. O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Será que eu vou ter com que sustentar minha casa? Jesus está dizendo, não se preocupe com nada. Nós devemos confiar naquilo que o Senhor Jesus nos disse. Eu te pergunto, você confia em Deus?
Você que está de casa, os presentes estão dizendo amém. E se você disse amém de casa, se você disse amém aqui, não vai faltar nada para você. Você já conhece Deus? Você que está nos assistindo de casa, de repente na rua, você conhece a Deus? Os versículos 31 e 32 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, olha, ele diz assim, não se preocupem dizendo, ele está dizendo assim, não fiquem preocupados falando, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos vestir? Sim, está lá em Mateus 6:31. Não fiquem quietos e falando um para o outro, e agora? O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos vestir? E no versículo seguinte ele diz assim, são os pagãos, os gentios, são aqueles que não conhecem o único e eterno Deus, que vivem preocupados com essas coisas. Esteja certo, diz ele, que se ele alimenta as aves dos céus, é claro que não vai faltar nada para você que confia nele. Agora sabe o que ele diz no versículo seguinte? Depois que nos exorta a confiar, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca a Deus, Ele te alimenta. Busca a Deus, Ele te veste. Busca a Deus, Ele te sustenta. Busca ao Senhor, Ele te consola. Busca o Senhor, Ele traz paz ao seu coração. Busca Ele e Ele suprirá todas as suas necessidades. É nele, é com Ele. Se nós temos que recorrer a alguém nesse momento, é o Senhor. Devemos buscar nos fortalecer no Senhor. Vamos permitir que esse tempo de quarentena, esse tempo de espera, seja um tempo para Deus tratar as nossas vidas, sim, mas para nós amadurecermos, crescermos na fé e sairmos mais fortes. Nem tudo acontece de uma hora para outra. Nem tudo dá para ser rápido como a sua internet. Se bem que tem gente que vai no Facebook e diz assim, minha internet é uma porcaria, né? Nem tudo dá para ser tão rápido como quando você vai no supermercado e pega o alimento e leva para casa. Nem tudo dá para ser tão rápido como você quer comer um bolinho, vai lá na padaria e pega fresquinho e leva para sua casa. Nem tudo. Algumas vezes nós temos que passar por um processo, e o processo algumas vezes é longo. É de espera, é de perseverança. Nós lemos em poucas páginas, Deus foi lá, chamou Noé e falou para ele que iria trazer juízo, que viria o dilúvio, e a sensação que a gente tem é assim, Deus veio hoje, conversou com Noé, amanhã ele começou a construir a arca, no outro dia veio o dilúvio. Não foi mesmo. Noé tinha 480 anos, quando Deus veio e falou com ele, e anunciou que traria juízo. O dilúvio veio quando Noé tinha 600 anos de idade. Processo, tempo, Noé se preparando. Jesus, aos 12 anos, era uma criança eloquente, sábia, preparado. Ele podia arrebanhar discípulos, podia. Ele podia ir à cruz aos 12 anos, de repente podia. Mas esperou até os 30 anos de idade para começar a sua jornada. Sabe por quê? Tudo tem o seu tempo certo. E nós temos que aprender, entender esse tempo. Descansarmos e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas durante esse tempo. Que frase você diria nesta hora? Grandes tempos, grandes obras. Se a espera é longa, é porque a obra de Deus é maior ainda.
Mas se vamos esperar, somos obrigados a esperar, sim, então vamos esperar no Senhor. Como é que se espera no Senhor? Certa vez eu estava numa cidade, uma cidade muito quente, assim como Resplendor, era verão. Devia estar uns 38 graus aquele dia. Aquele sol, aquele dia cinzento, sem vento, abafado. Eu cheguei no terminal rodoviário e comprei uma passagem de ônibus. E aí eu fui para me dirigir ao lugar de embarque. Passei pelo controle, cheguei ao local do embarque. Aí eu percebi que o meu bilhete dava direito à sala VIP. Quando eu entro na sala VIP, eu já estava ali entre as pessoas que estavam sofrendo com o calor, aquele suor descendo, criança chorando, inquieta, porque é triste estar com criança num lugar quente, desconfortável, né, irmãos? É horrível. Parece que quando o dia está cinzento, assim, quente, tudo é desconfortável, tudo fica ruim, e o tempo não passa. A espera de meia hora do ônibus ia virar aí 1h30, 2 na cabeça da gente, né? Aí quando eu olho no meu bilhete, dava direito a entrar na sala VIP. Uma sala lá, só para quem embarcar naquela empresa. Quando eu entro ali, lugar climatizado, água mineral, cafezinho, dava para beber cafezinho, estava geladinho lá dentro, e uma TV para a gente distrair a cabeça. Quando eu pensei que eu estava entrando, eu já estava saindo. Porque quando há conforto, quando você está bem, os dias passam rápido. Mas quando você está ansioso, angustiado, os dias não passam. É horrível. Você já deve ter feito a viagem ou ido trabalhar em algum lugar que você disse, meu Deus, o dia não passa nesse lugar. Você não estava gostando. Mas você já teve experiência de ir em alguns lugares e você fala assim, já acabou, porque estava bom. Esperar no Senhor é saber que em meio a essa turbulência toda, nós estamos nele, nós temos o ar condicionado dele, nós temos o conforto dele, nós temos o cuidado dele, nós temos a presença dele. Isso tudo vai passar, mas aguardando no Senhor, vai passar mais rápido ainda. Salmo 41. Escreva, ou faça impressão e coloca lá no seu guarda-roupa, na sua geladeira. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor. Se temos que esperar, vamos esperar no Senhor. Serve para qualquer coisa, não serve só para a pandemia, não. Você quer esperar, tem que esperar em algum momento, alguma coisa? Espere no Senhor. Salmos 39, 7. Agora aqui espero eu, a minha esperança está em ti. Jesus é a nossa sala VIP em meio a esta pandemia. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é o nosso lugar de conforto. Timóteo, 1 Timóteo 1:1. Jesus Cristo é a nossa esperança. E eu te convido, se tiver alguém em casa, nos acompanhando na internet, que ainda não firmou a sua vida aos pés do Senhor, servindo ao Senhor, esteja nos acompanhando ao vivo, ou quem sabe assistindo esse vídeo em outro momento, eu te convido a encontrar esse conforto na presença do Senhor Jesus. Eu te convido a descansar no Senhor Jesus, a receber esse refrigério, essa paz que somente Ele dá. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso
para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus opera conforme o seu poder que está em nós. Ou seja, esse poder tem que estar em nossas vidas. A presença de Deus tem que estar em nossas vidas. Estar em desespero é revelar que não conhece a Deus. Eu volto ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus diz assim: são os gentios que vivem aflitos. São as pessoas que não conhecem a Deus que vivem aflitas. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar a salvação. Aí diz assim, no Senhor. Aguardar no Senhor. Você não precisa enfrentar o mal sozinho. Você não precisa enfrentar o seu problema sozinho. Você não precisa enfrentar as adversidades sozinha. Tem muito homem, estou falando de homem, chorando nesses dias. Tem. Às vezes chora no banheiro para ninguém ver. Tem muita mulher forte, guerreira, chorando nesses dias. Procura um lugar lá na sua casa, chora quando as pessoas saem. Tem. Por quê? Medo da morte. Medo da saúde ser prejudicada, medo de perder alguém, medo de faltar alimento, medo de não conseguir honrar com seus compromissos. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entregue o seu caminho, entregue os seus projetos. Entregue a sua vida ao Senhor. É hora de confiar no Senhor. É hora de descansar no Senhor. É hora de ter uma experiência do cuidado de Deus em sua vida. Salmos 41. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós precisamos nesses dias ter paciência e esperar. Mas eu te pergunto, você vai esperar na aflição ou você quer entrar na sala VIP espiritual? Você que vai esperar sofrendo ou você vai aguardar no Senhor e receber o cuidado dele em sua vida? Eis a questão.